Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um brilhante advogado da área trabalhista, que é o professor Dr. Gleybe Prete. O professor Gleybe, ele é professor universitário, é especialista na área de Direito do Trabalho e também professor do cursos preparatórios para concurso Marcato, que tem aqui uma unidade na cidade de Araraquara. Dr. Gleybe, mais uma vez obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. O senhor sempre que está em Araraquara nos atende prontamente. O senhor que está vindo aqui para Araraquara para novamente participar da nossa Semana Jurídica. E nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre essas novidades do direito do trabalho, que sempre é um tema dinâmico, surgem muitas novidades e é importante para os nossos alunos e também para a comunidade de uma forma em geral. Gostaria que o senhor começasse então pontuando quais são aí as mais recentes novidades na área do direito do trabalho. O que o meu aluno, na verdade, o que o meu telespectador tem que saber sobre direito do trabalho são várias novidades, professor Galhardo. A primeira, sem dúvida nenhuma, é sobre doméstica. Isso é importante. Tanto para a sociedade do modo geral... como para ela própria. Não há dúvida disso, né? Mas principalmente também para o meu aluno que vai prestar agora o exame de ordem, que vai prestar concurso público, são questões que comumente são perguntadas e que normalmente, professor Galhardo, a gente frisa isso muito no cursinho. Na verdade, eu convido você a assistir uma aula nossa no cursinho, você vai ver que a gente aparece de vez em quando fantasiado, alguma coisa, mas não se assuste, o meu objetivo é ensinar você, tá ok? E como você frisou muito bem, né, professor Galhardo, tem um curso aqui, o CPC Marcato, tá certo? Aqui em Araraquara, e eu já faço uma intimação a todos a participarem desse cursinho. Assistam uma palestra nossa, que lá a gente aborda muito mais temas, enfim, não só para os alunos, mas também para toda a sociedade. Doméstica, essa criatura que sempre cai na prova da ordem, que sempre cai em concursos públicos, não é? Quais são suas novidades principais? O que é importante frisar, que a doméstica, professor Galhardo, é a única pessoa, o único empregado, se é que posso dizer assim, que não oferece lucro. Uma vez que ela não oferece lucro ao empregador, ela pode ser considerada doméstica. Inclusive até médico, professor Galhardo, pode ser considerado um doméstico. Como, Gleybe? Como pode acontecer isso? Se aquele médico ele for durante vários meses, tá certo? Naquela residência, 3, 4 vezes por semana, mais de 4 horas por dia, ele já pode ser considerado o quê? Já pode ser considerado um empregado doméstico. Então, olha que engraçado, um médico que vai à minha casa cuidar de mim, eu tenho que registrá-lo como doméstico. Porque esse serviço que ele faz, consequentemente, é um serviço de prestação de serviço no âmbito residencial, mas que não me oferece lucro. Então, doméstico, na verdade, pode ser quem? Médico, operado, governanta, caseiro, motorista particular. Todas as pessoas podem ser consideradas domésticos. Agora é importante que você pegue aí para o exame de ordem, tá? Principalmente, o doméstico que oferece lucro não pode ser mais doméstico. Ele é um empregado em domicílio. Então o que eu chamo a atenção aqui do meu candidato, da minha candidata, e você de um modo geral que tem um negócio, você faz um negócio, na verdade, na sua residência, uma estamparia, enfim, um lugar para fazer cestas de café da manhã, aquela coisa toda. O empregado que te oferece lucro e trabalha na sua casa é considerado um empregado em domicílio. O empregado em domicílio está no artigo 6º da CLT e ele terá, professor Galhardo, todos os direitos trabalhistas como se fosse uma empresa convencional. Então vejam vocês, meus amigos, que a doméstica, normalmente ela vai à Justiça do Trabalho e pleiteia hora extra. Entendo. Porque muitas vezes ela trabalha na casa, fica ali trabalhando noite, 10, inclusive. 12, babá, por exemplo, né? E vai lá e trabalha para burro e pleiteia hora extra. E muitos advogados, infelizmente, não contestam essas horas extras do jeito que deveriam ser contestadas. Em suma, doméstica não terá direito à hora extra, à insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Vou repetir. Hora extra, insalubridade, periculosidade e noturno. O juiz está falando, tem que ouvir. Vamos lá. Tem jornada de trabalho, Dr. Gleybe? Olha que maravilha. Na verdade, o artigo 7º, inciso 16, que fala exatamente sobre horas extras e também sobre a jornada de 8 horas diárias, olha que engraçado isso, professor Galhardo, não há um limite de jornada para a doméstica. Entendo. Inclusive, mais ou menos, aqui um tempinho atrás, saiu no jornal Estado de São Paulo um artigo do Sintra que falava exatamente o quê? Do Marco Sintra, candidato a vereador de São Paulo, enfim, ele disse o quê? Para ter uma jornada de trabalho doméstica, porque existem muitos abusos, porque realmente o pessoal abusa demais, faz que ela trabalhe 10, 12,
15 horas por dia, principalmente quando é babá. Porque a criança chora, a mãe fala, pega, que o filho é teu. Mas sem dúvida nenhuma que, apesar de não ter aí uma jornada de trabalho, vários direitos são garantidos a essa doméstica, né? E acho que o básico dele é o registro de carteira, né, Dr. Gleiber? Perfeito. E aí fica até o alerta para a sociedade. Quem não registra a empregada doméstica, infelizmente essa situação acaba ainda sendo comum, sofre sanção, não é verdade? Mas não é a menor dúvida. Saiu uma obra nossa, há mais ou menos 2 meses atrás, professor Galhardo, que eu falo exatamente dos empregadores domésticos. E lá eu falo a necessidade nesse livro sobre o quê? Sobre o registro em carteira, isso é imprescindível, por 2 motivos. Primeiro, porque se essa mulher sofrer algum, vamos dizer assim, acidente de trabalho, alguma coisa, o INSS é que vai bancar, na verdade, esse benefício, e não o empregador. Segundo, ela vai poder se aposentar, o que seria bom para ela, bom para a sociedade do modo geral. Uma coisa que é muito importante saber sobre doméstica. A doméstica, ela não tem direito a nenhuma estabilidade, salvo gestante. Se a doméstica, por exemplo, ela cair, por exemplo, no banheiro, e quebrar uma perna, e ficar mais do que 15 dias afastado, olha que interessante isso, ela não terá direito à estabilidade e acidente de trabalho. E uma outra coisa que pouca gente sabe, professor Galhardo, é que normalmente quando o empregado ele se acidenta, os 15 primeiros dias o empregador paga e o restante o INSS. A doméstica não. Desde o primeiro dia de afastamento, quem paga é o INSS. Você, meu caro que está me assistindo, não precisa pagar aqueles 15 dias e depois o INSS paga. O INSS ele paga desde o primeiro dia. Férias, Dr. Gleiber. Férias da doméstica. Eram 20 dias úteis, né? Mas o nosso governo mudou isso e passou para 30 dias corridos. O que é para nós? É a mesma coisa. Tá certo? Acaba sendo a mesma coisa. A dúvida é, professor Galhardo, se nós pagamos 1/3 constitucional para ela. Isso que eu ia perguntar, a questão do salário, se tem o acréscimo de 1/3. Como a Constituição Federal ela não exclui a doméstica, incluímos 1/3 constitucional, tá? Então, se ela ganha, por exemplo, no mínimo, um salário mínimo, tá ok? E se for, por exemplo, o Estado de São Paulo tem que respeitar o salário piso mínimo salarial do Estado. Aqui, sem dúvida, tem que pagar 1/3 salarial, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Agora, Dr. Gleiber, uma última questão ainda sobre a empregada doméstica. Ela pode ter direito a vale transporte, vale alimentação, enfim, esses outros benefícios paralelos que as empresas pagam? Maravilha. Uma boa pergunta aqui do professor Galhardo, e realmente o vale transporte ele é obrigatório. Tá, okay? O vale transporte ele pode ser descontado até 6% do salário da doméstica, mas é de pagamento obrigatório, tá certo? É de fornecimento obrigatório. No que tange a alimentação, aí não há necessidade de ter um vale-refeição, por exemplo, porque muitas vezes, professor Galhardo, ela almoça na própria residência. Agora, o que é importante frisar? Que a doméstica, ela não terá direito ao salário in natura. O que é o salário in natura? Habitação, alimentação e vestuário. É quando a empresa, ou a casa, na verdade, fornece a moradia, a alimentação e o vestuário. Tá? É o famoso casa, comida e roupa lavada. Ela não terá direito a isso. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença do Dr. Gleibe Prete, que é advogado especialista na área de Direito do Trabalho, também professor universitário e professor do curso jurídico Marcato, que tem uma unidade aqui em Araraquara. Você está vendo aí na tela o endereço da unidade de Araraquara, o professor Gleibe, que é um brilhante conhecedor da área de Direito do Trabalho. Professor Gleibe, vamos falar agora sobre essa nova legislação do estagiário. Isso é bastante importante aqui para os nossos alunos, inclusive da Uniara, os alunos de ensino médio que fazem estágios. Como é que ficou essa legislação? Maravilha. A Lei 11.788/08, promulgada agora dia 25 de setembro, alterou algumas disposições do que tange a estagiário. O estagiário, necessariamente, professor Galhardo, tem que ter vinculação com a instituição de ensino, para evitar, na verdade, aquelas fraudes que nós verificamos na vida prática, né? Do escritório de advocacia, por exemplo, vou colocar aqui minha área, tá? Que contrata um estagiário e é uma mão de obra, entre aspas, gratuita, qualificada e gratuita. Então, qual o objetivo do estágio? Que o estudante aprenda, tá ok? E quando ele for diplomado, ele tem um mínimo de bagagem que possa atuar, tá certo, com as suas próprias pernas. Mas, infelizmente, o que a gente vê na prática, e você sabe disso, meu aluno, muitas vezes nós somos office boys de luxo, tá certo? Então, para que isso não ocorra mais, existe essa nova legislação. Contrato máximo de aprendizagem, de estagiário, 2 anos, tá certo? 2 anos é o prazo máximo que você vai poder ficar como estagiário. Que mais? Quantas horas o estagiário pode trabalhar por dia? De 6 a 8 horas. Não pode exceder a esse limite, porque até então não tinha uma jornada. Não tinha. O nosso estagiário hoje tem que ter registro em carteira. Olha que interessante isso. Né? Ele é um trabalhador que hoje tem o quê? Registro em carteira. E o mais importante hoje é que o estagiário, ele tem, na verdade, direito às férias. Olha. De 30 dias. Coisa que até então ele nunca teve na vida. Hoje, na verdade, ele vai ter. Mas o estágio, professor Galhardo, ainda continua como? Continua como a remuneração sendo facultativa. Não é obrigatória. Infelizmente não é. Inclusive no meu site, tá certo? www.professorgleibe.com.br. Lá você vai poder encontrar o que, meu doutor? A legislação sobre estagiário, que eu já deixei disponível para vocês lá. E fazer uma observação também aqui no que tange ao CPC, aqui o curso Marcato, tá certo? Por favor, eu venho constantemente aqui em Araraquara e gostaria de conhecer você pessoalmente. Vai lá, me assista no vídeo, mas principalmente vai lá para a gente se conhecer pessoalmente, trocar ideias, trocar as informações. Agora, doutor Gleibe, essa questão do pagamento. Vamos imaginar que, então, o estagiário foi admitido, foi contratado. Esse pagamento é negociação entre o estagiário e a empresa, ou tem um valor fixo, ou a instituição de ensino é que define? Como é que ficaria? Uma boa observação aqui, meu caro Galhardo. Olha só, gente, a remuneração do que tange o estagiário é uma negociação direta entre ele e a empresa, tá certo? Então, ele pode receber menos do que um salário mínimo? Pode, porque o estagiário ele é meramente um trabalhador. Agora, se ele fosse um empregado, ele teria que receber pelo menos um salário mínimo. Não é o caso. O estagiário hoje ele pode ganhar, por exemplo, R$100 por mês. Se ele aceitar essa condição, tá feito, tá? Não há óbice nisso. E o estagiário, o que é importante frisar, ele tem que estagiar numa área que ele estude. Isso que eu ia perguntar, essa questão do vínculo com a instituição de ensino se dá porque a instituição de ensino vai verificar se o que ele está trabalhando está sendo bom para a área dele, para o aprendizado dele, porque, por exemplo, o senhor mencionou o escritório de advocacia, claro. Eu não sou advogado, mas vou pegar o gancho, claro. Contrata o estagiário para ser telefonista, né? Enfim, para ser secretária, enfim. Então, há essa preocupação da legislação, doutor Gleibe? Não há a menor dúvida disso. Inclusive, a instituição de ensino, e aqui eu já chamo a atenção da Uniara, com todo o respeito aos meus amigos, mas já orientando, a Uniara ela tem a obrigação de verificar se os nossos alunos, se os nossos estagiários, na verdade, estão realmente realizando uma atividade conforme seu estudo. Porque é muito engraçado isso. O fulano faz nutrição na faculdade e trabalha, por exemplo, numa farmácia como estagiário. Isso não pode mais acontecer. Cabe sim fiscalização e uma vez autuada, a empresa será multada. Entendi. Tá? Doutor Gleibe, ainda a respeito do estagiário, perguntaria,
Se o professor, o orientador dele, a instituição, observar que o estágio não está sendo proveitoso para esse aluno, mas o aluno, até pela questão econômica, às vezes quer continuar, prevalece aí o interesse de quem? Do estagiário, da instituição? Ela tem como romper esse contrato? Maravilha. Como a instituição de ensino, professor Galhardo, ela tem a obrigatoriedade de intermediar esse contrato, ela pode ter a liberalidade, não de rescindir imediatamente, mas ela pode ela pode usar da hipótese de não renovar. Entendo. Perfeito. Então, qual que é a orientação que eu dou aqui para a Uniara? Não fazer contratos de 2 anos, tá certo? Direto. Fazer menor. 6 meses, menor. 6 meses, 6 meses, Entendi. e a gente vai apurando e realmente ver se está aprendendo aquele estagiário. E mesmo sendo esse prazo menor, mas se chegar a 12 meses, terá o direito a férias. Sem dúvida nenhuma. Cada 12 meses trabalhado, o nosso estagiário terá direito a 30 dias de férias, que ele vai estudar para o exame de ordem aqui com a gente e vai ser aprovado nesses 30 dias. Perfeito. Dr. Glebe, uma outra questão que eu quero também levantar com o senhor, ação rescisória. A Justiça do Trabalho deu uma decisão, essa decisão, enfim, transitou em julgado, mas depois descobre-se uma coisa nova e agora quer-se buscar uma rescisão. Como é que está funcionando isso? A ação rescisória, sem dúvida nenhuma, houve alteração do artigo 836 da CLT, que hoje nos exige, professor Galhardo, um depósito prévio de 20% sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação. Então, o que acontece? Hoje, para ingressarmos com uma ação rescisória, é imprescindível fazer o depósito prévio de 20%. Independentemente de quem seja a parte, se é o empregado, se é o empregador? Muito boa pergunta. Sem dúvida nenhuma, independentemente de quem seja a parte, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Então, se o empregado já for beneficiário da justiça gratuita, ele não precisa fazer esse depósito. Esse depósito ele tem natureza, na verdade, qual que é o objetivo desse depósito? Isso já foi questão para a magistratura. Olha, uma coisa nova e já caiu. Olha só. Por que foi, na verdade, perguntado? Qual que é o objetivo desse depósito? Porque nós usamos muitas vezes a rescisória, professor Galhardo, para dar o efeito suspensivo à execução definitiva. Então, nós entramos com uma ação rescisória e pleiteamos, na verdade, a súmula 405 do TST. Marquem essa súmula, é importantíssima. 405. E é pleiteado o quê? O efeito suspensivo, meu caro professor, da execução. Então, ao invés de entrarmos com um recurso e pagar o depósito recursal, que é caro, 5.500 para RO, o que nós fazíamos? Deixávamos transitar em julgado, entrávamos com a rescisória. E o tribunal, como de bobo, não tem ninguém, falou, vamos mexer no bolso desse povo. Entendi. Agora, professor Glebe, e esse expediente pode ser visto como um expediente assim procrastinatório? Porque o senhor disse, acaba de alguma maneira suspendendo a execução. Sempre suspende ou quando só há indícios mais fortes? Como é que funciona? Sem dúvida nenhuma, a ação rescisória ela tem que respeitar o artigo 485 do CPC. Além de ser uma decisão de mérito, transitada e julgado, tem que estar elencado dentro daqueles incisos do artigo 485. Né? E não, se não tiver uma prova hábil, cabível, que na verdade demonstre a veracidade dos fatos, não tem como. Tá certo, o juiz não dá. Não daria, né? Doutor Glebe, infelizmente o nosso programa chega ao final, mas nós gostaríamos de mais uma vez registrar a imensa honra de receber o senhor aqui mais uma vez no nosso programa. O senhor que é um profundo conhecedor da área de Direito do Trabalho. E eu queria agora, nas considerações finais, que o senhor desse aí uma dica para o nosso aluno que vai prestar, então, um concurso, o exame da OAB, o que ele deve ficar mais atento? Tá. O que meu candidato, minha candidata tem que fazer? Primeiro, gente, você que está no 4º, 5º ano, já é imprescindível que você faça um curso preparatório, porque eu sou professor de cursinho, então a gente exatamente vai na veia, exatamente vai pegar o quê? Onde que está caindo no exame de ordem. Então eu peço que você nos procure aqui no CPC Marcato, tá ok? Tanto via vídeo ou pessoalmente, que eu prefiro, e venha fazer o curso conosco, venha fazer trabalho, que nós vamos aprovar você. Muito obrigado, tá certo? A você que nos assistiu, professor Galhardo, muito obrigado. Mais uma vez agradecemos ao professor Glebe Prete, que é um brilhante advogado trabalhista e também profundo conhecedor da área do direito do trabalho, e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.